Nessa minha pequena exposição, porque só restam 20 minutos de aula, eu quero trazer de novo as discussões que o Rafestan trouxe no texto que vocês leram, e também um segundo texto, que acredito que a maioria já teve acesso também, que é o mito da desterritorialização, do fim dos territórios, da multiterritorialidade, lá do Rogério Reis Baer. Então, como é que esses dois autores entendem os territórios e as dinâmicas que estão relacionadas a esses territórios e qual a contribuição que eles nos trazem, né, para fazer uma leitura contemporânea. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que território e espaço geográfico não são sinônimos. Para nós, né, isso é uma coisa corriqueira. Né? Todos nós, desde lá do primeiro ano da graduação em geografia, nós já temos bem estabelecidos, né, que território e espaço geográfico não são iguais. No entanto, aí vem a importância, quando nós vamos falar sobre esses temas com os estudantes, de mencionar o quanto as pessoas são importantes na geografia, o quanto os agentes são importantes na geografia. E aí, quando eu falo a gente também precisa ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes nós falamos assim, a multinacional, o movimento social, a população, o Estado, como se eles fossem entidades. Mas existe nome, sobrenome, CPF, CNPJ para todos esses grupos. E muitas vezes, quando a gente não trata sobre essas especificidades do nome, do sobrenome, do CPF, do CNPJ, de quem são, né? Quem faz parte do Estado, né? Quem faz parte da multinacional, quem faz parte da população, a gente acaba se excluindo. E a partir do momento que eu excluo, né, quem são esses agentes, eu não consigo lidar de forma efetiva com a questão do território. Porque os territórios, eles pressupõem uma apropriação. E essa apropriação, ela vai ser feita por algum agente, alguma coisa. E é esse processo de apropriação que a gente vai chamar de territorialização. Veja, é importante contextualizar sempre quem são os atores, como eles se apropriam e qual é o contexto. Porque uma coisa é falar sobre uma população indígena que está no processo de requerimento de delimitação de terra no contexto atual. Outra coisa é falar sobre uma empresa multinacional que está no processo de requerimento para atuar numa determinada área e está usando meios diferentes e também alianças diferentes da comunidade indígena. Então, além do contexto, é importante sempre estabelecer quem são e como se apropriam do território. E eu vejo que essa é uma das grandes dificuldades, apesar de ser algo simples, mas quando nós vamos dar aula, tem aquele vício, né? A população, o território, o estado. Qual território estou falando? Uma coisa é falar sobre o território aqui na minha cidade, outra coisa na cidade onde você mora, outra coisa na Amazônia. São lógicas diferentes, são atores diferentes. Apesar de a maior parte desses atores estarem relacionados a dinâmicas que são comuns, né? Como no caso da globalização, do movimento da economia, das transformações sociais. A gente tem um grande guarda-chuva, mas existem as especificidades. Bom, então o território, ele é um espaço, e aí eu coloquei essa citação lá na atividade de vocês, é um espaço onde se projetou um trabalho, ou seja, existiu uma ação humana para que esse território se conformasse como território, seja por energia, ou seja pela própria ação, ou seja pela informação que se teve desse território. E aí é que a questão torna-se um pouquinho mais complexa, e é por isso que a gente tem que trazer a cartografia. Porque, veja, o território não é só a apropriação material ou simbólica, mas também a representação do próprio espaço. E é por isso que, se eu não me engano, foi no podcast que eu falei sobre o Lacoste. Porque o Lacoste traz uma crítica que é muito importante e é super contemporânea, apesar dele ter escrito isso lá nos anos de 70 e 80, ter pensado sobre essas questões, em um outro contexto da sociedade francesa. O Lacoste traz uma crítica que é a seguinte: a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. A geografia é tão importante e o conhecimento estratégico é fundamental para todos os agentes que, por outro lado, nós temos
um processo de negligência dessa disciplina que é tão importante para entender o mundo. E aí a gente precisa ler esse autor e precisa entender bem a contribuição dele. Esse dia eu estava no Facebook e estava num grupo de professores. E aí alguém colocou assim: você concorda com essa afirmação? A geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, e colocou o nome lá do autor, do Lacoste. E pasmem, a maior parte dos professores dizia que não era a favor, porque hoje as guerras não necessariamente elas são ligadas a questões geográficas. Mas o que me chocou mais foi a leitura inadequada desse autor. Porque o que ele está dizendo não é necessariamente que a geografia serve só para fazer a guerra, mas que ela é um conhecimento estratégico. E um conhecimento importante para que a gente consiga entender qual é o papel, né, na sociedade que cada um de nós tem. Então, quando nós levamos essa geografia para a sala de aula, ela precisa fazer sentido, ela precisa dizer para o indivíduo qual é o papel dele nesse território, nessa sociedade. E aí é quando a geografia não consegue dizer qual é o papel desse indivíduo e não consegue fazer sentido para ele nessa vida cotidiana, é que a geografia se torna enfadonha, é que a geografia se torna desinteressante. E aí lá no texto o Lacoste nos traz, né, essa referência da geografia dos estados maiores, a geografia dos professores. E veja que para quem teve a oportunidade de ler esse texto, entendeu também o papel que ele traz da cartografia. E aí a gente volta para o Rafael, que é a questão que, a partir do momento que você representa um espaço, por exemplo, vou fazer um mapa de uma área que ainda não foi ocupada por ninguém, né? Então não tem empresa, não tem população, mas existe, enfim, ali uma jurisdição do Estado, mas ocupação de fato não existe. Aí, esse meu processo de representar já torna aquele espaço um território. E, enfim, por isso, né, é tão importante entender a cartografia não como um desenho ou como uma imagem, mas como uma apropriação desse espaço que está sendo representado. Então, uma vez que eu, como uma fazedora de mapas, sento em frente ao meu computador, levanto os dados e faço um mapa, eu estou me apropriando desse espaço. Portanto, estou tornando território. Por quê? Porque a minha visão vai selecionar o que é importante ou o que não é importante de ser representado. Vou passar para vocês aqui o próximo slide, né, para ter uma dimensão sobre essa questão política e o território, né? Então, aqui eu tenho duas projeções que todos vocês já trabalharam com os alunos, né? A projeção de Mercator e a projeção de Peters. Elas surgiram em contextos muito diferentes. A projeção de Mercator é lá do século XVI e a de Peters já está ali no período pós-guerra, né? Século XX. Elas surgiram em contextos diferentes, por objetivos diferentes, mas vejam, aqui nós já temos bem estabelecido visões de mundos distintas e que podem alterar significativamente a visão de quem lê o mapa a partir de projeções diferentes. Então, a cartografia é muito importante. Quem utiliza essas projeções já está entendendo o território a partir de um determinado prisma. E sobre isso, né, como geógrafos ou professores de geografia, nós precisamos ser críticos. Tem aqui um próximo, né, um GIF que eu peguei da internet, do período da eleição nos Estados Unidos. Então, veja, está escrito em inglês, mas é mais ou menos essa tradução. A terra não vota, pessoas votam. Então, veja a diferença, né, de votos do Partido Republicano e do Partido Democrata, de acordo com os símbolos que foram indicados para a representação cartográfica. Aí vem a importância de conhecer o território e conseguir representá-lo. Porque, veja, quando você fala assim que você vai fazer mapas com os alunos, né? É uma coisa muito importante, é uma atividade e tal. Não, não é só uma atividade, né? Olha a diferença do uso da simbologia, de zona para ponto. Olha o quanto isso não pode alterar aquele eleitor que não tem muita informação, aquela pessoa que não acompanha o que está acontecendo, não acompanha debate, não acompanha ninguém. Aí ela olha o mapa e fala, puxa, eu estou meio indeciso aqui,
acho que vou tomar a minha decisão em base com quem vai ganhar. A gente sabe que no Brasil isso acontece muito. Né? E aí eu posso dizer sobre o meu estado, né? O estado de São Paulo elege deputados, assim, que seria inacreditável essas pessoas serem eleitas. E eles são eleitos por quê? Justamente por conta desse discurso. Ó, fulano vai ganhar, então vou votar nele. Né? Então veja o quanto a cartografia, com uma simples mudança, pode alterar, né, essa leitura e essa visão política. É claro que a gente está falando daquelas pessoas que não têm acesso a todas as informações, mas se a gente for trazer para a realidade brasileira, é uma quantidade considerável. Então, lá no texto do Hasbaer, o mito da desterritorialização, ele vai falar sobre algumas concepções e dimensões do território. Então, o território ele pode ser jurídico, político, simbólico, cultural ou econômico. Aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar essas diferentes dimensões, mas eu preciso dizer para vocês que a gente faz essa divisão aqui só para fins didáticos, né? Porque os territórios eles podem ter 2, 3 dimensões de acordo com as dinâmicas que são próprias. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, da dimensão jurídico-política, e aqui a fronteira, né, coloquei aqui o exemplo da tríplice fronteira, né, Brasil, Argentina e Paraguai, e como é que esses países, a gente pode pensar, estabeleceram essa fronteira, né, aí tem questões históricas. Bom, temos aqui uma fronteira econômica, no caso, criada pelo Mercosul, né? Então, dentro do Mercosul, ou países que são associados ao bloco, você pode viajar só com a identidade, né? Tem algumas tarifas que são menores em relação a terceiros países, né? A questão da legislação, muitas vezes ela é acordada e é unificada, né, digamos assim. Coloquei aqui o exemplo de uma empresa também, né, a Bayer. A Bayer é uma multinacional alemã que atua aqui nessa tríplice fronteira, é uma indústria que trabalha com produtos farmacêuticos e também produtos para agricultura. Então, é muito comum, né, a atuação nesses países, até porque somos países que produzem commodities. E aqui também uma outra dimensão do território, que a gente tem uma reserva indígena, Ocoí, que fica a 40 quilômetros de Foz do Iguaçu, bem próximo aqui ao marco das três fronteiras, e que já tem uma outra dimensão, né? Uma dimensão simbólica e cultural do território. Então, veja, o território, ele tem diferentes dimensões, ele também tem diferentes significados. Aí, de novo, a importância dos agentes. Porque para a Bayer, esse território aqui é uma coisa, para a população indígena é outra. Para o Mercosul, a gente não está falando só sobre questões econômicas, né, mas legislativas, a integração regional, como é que esses países entram em acordo. Então, é muito importante considerar todas essas dimensões, até para ter uma abordagem, né, que contemple diferentes temas e também a complexidade, né, que são os territórios. E aí o Hasbaer ele vai trazer uma discussão que ele fala assim, ó, a gente tem dois tipos de dualidade. O binômio materialismo e idealismo e o binômio espaço-tempo, quando a gente vai conceituar o território. Então, tem autores que partem apenas do material e dizem, olha, o território é o material. O território são os objetos, o território é o marco da fronteira. Quando outros vão dizer, ok, não é bem assim, porque o território ele é simbólico. Então, se existe ali uma apropriação cultural, se existe ali uma identidade criada, ali temos um território. E vai dizer que o problema dessas abordagens é que muitas vezes elas se opõem, quando, na verdade, elas deveriam ser lidas de forma conjunta. E aí, outra crítica também é espaço-tempo, né, que muitos tratam o território apenas da perspectiva da organização espacial e outros apenas da perspectiva das transformações do tempo. E aí é que vem a proposta do autor, do Hasbaer, mas a gente também vê isso no Rafestan. Inclusive, nesse texto aqui, o mito da desterritorialização, ele cita o Rafestan como um exemplo de uma conceituação que seria integradora, ou seja, que consideraria esses quatro aspectos: o material, o simbólico, o espaço e o tempo. E é aí que vem aquela expressão do território como um híbrido. Então, muitas vezes as pessoas ouvem, nossa, território como um híbrido, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é aquele território que considera diferentes aspectos, diferentes temas, diferentes dimensões.
e integradora, né, considerando, então, essas relações entre esses temas e entre essas dimensões. Bom, isso eu já falei para vocês, né, quando eu mostrei o mapa, que a territorialização, então, vai ser esse processo, né, de apropriação do espaço geográfico. Quando esse processo termina, né, ou é concluído, a gente pode falar sobre territorialidade. Claro que isso não acontece como gavetas, né, que separam. Então, primeiro você tem só o espaço, depois a territorialização, depois a territorialidade, aí a desterritorialização e depois a reterritorialização. Não. Esses processos eles estão acontecendo simultaneamente. E aí o que vai depender? Vai depender da escala que nós estamos analisando. Né? Então, se você está analisando o município X, talvez esse processo possa até acontecer de uma forma mais separada. No entanto, em outras realidades, não necessariamente. É por isso que é importante, né? Ter acesso a essas discussões e conseguir pensar com nitidez sobre elas. Aí a gente consegue analisar a realidade e, mais complexo ainda, consegue levar para a sala de aula. A gente vai ter aí esse processo, e eu já adianto que esse processo é um processo duplo. Né? Então, a gente tem a desterritorialização acontecendo por um lado, que é a destruição dos territórios. A gente pode usar aí no aspecto simbólico, né, a tentativa de apagamento de algumas práticas culturais e simbólicas, por exemplo. A gente, nesse processo de desterritorialização, tem a redefinição das fronteiras, e é importante dizer que as fronteiras existem e que elas estão passando por um processo de mudança. Inclusive, fronteiras são muito diferentes, se impõem de formas muito distintas de acordo com os agentes. Né? Então, uma coisa é o imigrante venezuelano que tenta entrar no Brasil, outra coisa é uma multinacional que tenta entrar no Brasil. As fronteiras aí, elas se impõem de formas distintas, mas a gente não vai entrar nisso, porque a nossa próxima aula síncrona é sobre fronteiras. Bom, nós temos aí também o cyberespaço, que é o espaço geográfico, porém o espaço geográfico tecnificado, né? Com todas as técnicas da informação, tecnologias, etc., e que resultam numa desterritorialização também, porque muitas vezes isso tem um impacto, né, nas identidades, né, na massificação das identidades, por exemplo. E nós temos o caso das diásporas. Muitas diásporas nós podemos citar aqui, mas daqui a pouco vou passar para vocês bem rapidamente umas imagens da diáspora haitiana que aconteceu após o terremoto. E junto desse processo, né, enquanto acontece essa desterritorialização, nós temos uma reterritorialização. Por um lado, então, nós temos a destruição dos territórios, nós temos uma reconstrução dos territórios. E esses territórios, eles se reconstroem e passam a se tornar, então, uma base física estável para a sobrevivência de um grupo. Né? Então, reconstruir o território é fundamental. Vou usar o caso do migrante, eu acho que eu posso passar aqui. Então, vamos falar de desterritorialização primeiro. Né? Aqui nós temos algumas imagens e temos um mapa. Né? Então, esse mapa, ele fala sobre as principais rotas do fluxo migratório dos haitianos no Brasil. Então, veja, eles saíram do Haiti, alguns foram para a República Dominicana, não ficaram por lá por conta do preconceito racial, e a gente pode falar isso depois na aula de fronteiras. Foram para o Panamá, do Panamá, alguns para o Equador, outros para o Peru, e de lá adentraram aqui por cidades fronteiriças do norte do Brasil, no território brasileiro. Esse mapa aqui ele foi feito em 2011, né? Então, depois aqui ainda a gente teve outras movimentações, né? Como, por exemplo, para Manaus, para a cidade de São Paulo, para Porto Alegre, para Curitiba. Né? Então, um grande contingente dessa população aqui migrou também para essas outras cidades brasileiras. Né? Chegando no Brasil, elas então enfrentam, né, esse desafio cotidiano de se reterritorializar. E aí tem vários artigos que vão falar sobre o uso de redes sociais que ajudam, né, esses migrantes a se identificarem uns com os outros, criarem comunidades e também estabelecer no Brasil, arrumar trabalho, esse tipo de coisa. Aqui eu trouxe 2 recortes, né, de reportagem que a gente pode trazer a discussão na próxima aula sobre a diáspora haitiana. Então, o primeiro é uma reportagem de 2012, e olha o título da reportagem, olha como o discurso ele é importante, né, de ser analisado. Acre sofre com a invasão dos imigrantes haitianos, ou seja, o Brasil está sendo invadido, né, o Acre está sendo invadido por essas pessoas.
Para a pessoa que lê e que não tem, né, esse costume de interpretar os fatos e não tem conhecimento do que aconteceu no país, pode levar isso a sério, né, e criar um discurso um pouco maior e perigoso, né, um discurso xenofóbico. E a segunda, né, 100 empregos haitianos perambulam por cidades do Acre. Né? Então, as pessoas estavam aqui no período de lazer e a reportagem foi lá e se aproveitou dessa situação, né, para falar um pouco sobre os migrantes. E essa segunda imagem, eu vi essa imagem a primeira vez que eu estava escrevendo um capítulo de livro, e eu usei essa imagem. E foi chocante ver essa imagem pela primeira vez. Ainda é, né? Porque o que aconteceu aqui? Os migrantes que migraram de Santa Helena para Pacaraima, eles estavam assentados, né? E houve uma denúncia de um como posso dizer, uma das pessoas, um dos comerciantes locais, sobre um suposto roubo que teria sido feito por alguém, e aí foi acusado um venezuelano. Então, as pessoas acabaram incendiando, né? Essas coisas aqui são coisas que eles trouxeram da Venezuela. E aí a reportagem tem um título: os venezuelanos que perderam até a foto dos filhos no conflito em Pacaraima. É interessante observar que essa reportagem aqui traz essa ação como um protesto, né? Então, protesto contra a presença dos venezuelanos ali, incendiando acampamentos e queimando seus pertences. Bom, aí nós temos as resistências, né, contra esse processo de destruição dos territórios e, ao mesmo tempo, essa demanda para reconstrução dos territórios, a reterritorialização. Eu coloquei aqui vários movimentos diferentes, então tem o MTST, que luta pelas moradias, né, e fala sobre o déficit habitacional no Brasil, por exemplo, e a quantidade de pessoas que não têm casa. O MST, que também fala sobre a questão fundiária, né, a estrutura fundiária brasileira e luta pela reforma agrária. O movimento dos atingidos por barragens, né, que é um movimento muito importante, porque os atingidos por barragem, eles passam diretamente por esse processo de desterritorialização, e aqui o movimento Passe Livre, né, que luta aí tem até um documentário chamado Por uma Vida Sem Catracas, né, que é o slogan do movimento, e que fala sobre o transporte público, sobre o cumprimento da função social, da propriedade urbana, que está garantida lá na Constituição de 88. E tem um ato que aconteceu agora em fevereiro, que achei interessante trazer para vocês, que é o ato do padre, né, do padre Júlio, que foi lá e resolveu tirar esses paralelepípedos que foram colocados pela gestão, né, do prefeito Bruno Covas na cidade de São Paulo. Esse ato aqui é um ato interessante para a gente discutir essa relação entre geografia e política, né, sobretudo, aqui ele está tirando, né, os paralelepípedos, aqui ele está participando na esquerda de uma manifestação onde ele colocou flores, né, no lugar das pedras. E ele utilizou, né, o Twitter para divulgar aquilo que havia sido feito, e essa discussão tomou uma proporção maior, tanto que na cidade de Santos, gente, no dia 7, que foi o dia seguinte, né, desse ato dele de ir lá colocar flores, houve um movimento de retirada também dos paralelepípedos embaixo de um viaduto lá na cidade de Santos, que fica no litoral de São Paulo. Bom, aí nós temos a diferença, né, entre território-zona, que é aquele território da proximidade, da contiguidade, e depois vou falar para vocês sobre o território rede e aglomerados de exclusão. Então, aqui a gente pode trazer um pouco mais desses casos, né, na aula de fronteiras, mas temos a referência no território-zona de integração, como no caso das cidades gêmeas, trouxe aqui o exemplo de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Então, veja que aqui tem uma linha vermelha que não dá muito para perceber onde termina uma cidade e começa a outra. Então, as lógicas aqui territoriais são diferentes, né, do que fronteiras em conflito. E aqui eu trouxe uma outra, né, que é a construção lá do muro entre Tijuana e San Diego, nos Estados Unidos. Tem essa instalação aqui que eu acho sensacional, que é a instalação do artista J.R., que ele construiu, ele fez, né, um menino olhando, né, por cima do muro. Então, traz uma crítica social muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, esse é o território zona, da proximidade, da contiguidade. A gente tem o território rede, então, que é a rede, né, formada por pontos que se conectam. E aí são territórios que são descontínuos, dinâmicos, que trazem aquele desenraizamento, né, cultural, simbólico, enfim,
e que eu já falei um pouco disso, né, para vocês lá naquela aula em vídeo da primeira semana. Bom, e por fim, temos os aglomerados de exclusão, que são aquelas pessoas que são relegadas à situação de extrema pobreza e miséria, onde o Estado muitas vezes não tem controle ou não quer ter o controle sobre a situação. Faltam políticas públicas, né? Então, aqui eu citei, trouxe, né, 3 exemplos muito diferentes. Então, tem uma favela de Belo Horizonte, favela aglomerado da Serra, e nessa reportagem que estava comemorando 100 dias sem homicídios, né, nessa favela. Então, a condição de vida que as pessoas vivem no Brasil, nessas submoradias, é muito difícil, né? Falta de tudo, falta saneamento básico, pavimentação asfáltica, enfim. Trouxe aqui também um exemplo, né, de um campo de refugiados em Sudão do Sul, que abrigava 300 mil pessoas em 2006, né? Então, pessoas que, desculpe, em Uganda, pessoas que saíram do Sudão do Sul por conta dos conflitos com o Sudão, né, que chegaram à Uganda e que estavam provisoriamente em um campo de refugiados. Esse campo de refugiados só vai aumentando, né? Então, nós temos campos de refugiados dos sírios, enfim, em diferentes regiões, né, e também contextos. E, por fim, também nos campos aglomerados de exclusão, nós temos aqui as pessoas em situação de rua. E lá em Salvador, no ano de 2017, eram 20 mil pessoas, segundo o Ministério Público. Então, imagine, tem muitas cidades no Brasil que não chegam a 20 mil pessoas. Né? Então, você tem 20 mil pessoas morando nas ruas em uma das principais cidades do país. Só um dado muito preocupante. E para a gente finalizar, e aí depois eu passo a palavra para vocês, caso alguém queira falar, é que falar sobre território, territorialidade, desterritorialização e reterritorialização é sempre importante considerar o contexto, os atores e quem são essas pessoas que estão se apropriando do espaço geográfico. Ao mesmo tempo, a gente precisa refletir sobre qual é o nosso papel, né? Então, qual é o meu papel na comunidade em que eu vivo, onde eu trabalho, né? Quais são as reflexões que eu trago e que me ajudam a entender tanto a minha posição, mas, sobretudo, o meu papel nesse coletivo que se apropria do território. Acho que essa é uma coisa relevante para a gente pensar. E também, uma consideração lá do Rogério Hasbaer que ele traz é que, nesse período da globalização, nós estamos vivendo ritmos, velocidades e níveis diferentes de um processo constante de desreterritorialização. Então, no caso dos migrantes, ao mesmo tempo que eles se desterritorializaram, eles se territorializaram no Brasil, né? Se reterritorializaram. E tem ainda alguns casos de algumas populações que são retiradas, mas depois, por alguma legislação, né, elas retornam e voltam, então, a tentar reconstruir as relações que tinham ali.